você vai assistir um dos meus vídeos agora, eu tenho certeza que vai falar muito com você. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo e se você puder compartilhar também com os seus amigos, você vai estar nos ajudando muito. Deus te abençoe com essa mensagem. De Deus, estamos começando o mês de agosto e a nossa fé é que esse mês vai ser o mês das maravilhas. Vamos ver Deus fazer maravilhas, coisas grandes na nossa vida, casa, família, em todas as áreas. Eu quero que você esteja coração aberto nessa noite para buscar o Deus poderoso que nós servimos e eu quero que você coloque a sua vida diante dele. Vamos entregar esse culto ao Senhor? Coloca a mão no coração assim: Pai, entregamos essa noite a Ti, o mês de agosto. Fale muito ao nosso coração através dessa reunião conosco que estamos. Faz assim, ó. Tchau, 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 tchau. Isso, glória a Deus. Tu és maravilhoso. Tu és Deus de maravilhas. Tu és Deus de maravilhas. Tu és Deus de resposta. Deus que na prova nunca me abandonará. Se você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, verdadeiro Filho de Deus, verdadeiro Filho de Deus você é. Nunca deixe faltar o óleo precioso que vem do Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Lá no alto assim, ó. Maravilhoso, Deus de maravilhas, igual a Ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilhas. Tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. E do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. E contigo eu vou caminhar. Maravilhoso, Deus de maravilhas, igual a Ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, Deus de maravilhas, Tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. E do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. Glória a Deus. Então aplaude bem forte assim o Senhor Jesus. E vamos estar sempre com o Senhor, amém? Vamos buscar Deus agora. Eu quero que você abra o seu coração, se aproxime de Deus. Você veio nessa noite para chegar perto, para adorar, para se envolver com o Espírito Santo. É isso que você vai fazer. Esquece tudo que está acontecendo, tudo que você está vivendo. Se esvazia de tudo isso e deixa Deus encher você agora. Agora é hora de a gente se esvaziar de todas as coisas e deixar Deus nos encher, deixar Deus nos envolver nessa noite. Eu quero que você abra o coração, esquece quem está do seu lado, perto de você e busca Ele, porque a Bíblia diz que quem buscar de todo o coração vai encontrar. Que você busque nessa noite de coração. Levante as suas mãos assim, feche os seus olhos comigo e diga assim, diga: meu Deus, diga: nessa noite eu vim te buscar de todo o meu coração. E diga: Senhor, eu quero te encontrar, eu quero te sentir. Diga: Pai, deixa eu te encontrar. Eu senti o Senhor, sentir a tua glória nessa noite. Coloque a mão no coração. Nosso Deus, aqui estamos diante da presença de um Deus poderoso. Aqui estamos diante da presença de um Deus grande, maravilhoso, que nos escolheu, nos chamou para estarmos na tua casa nessa noite. Então derrama sobre nós aqui hoje a tua graça, o teu poder, a tua virtude. Vem com a tua presença nesse momento sobre as pessoas que estão aqui na igreja, pessoas que estão em casa, acompanhando, meu Deus, essa reunião pela uma live agora. Que o teu poder se manifeste na vida de todos agora. Vem, Deus, essa pessoa que deixou tudo, essa pessoa que largou os compromissos, às vezes deixou família, para estar aqui nessa noite, para buscar o Deus poderoso, o Deus dos céus. Essa pessoa que quer se envolver contigo, que quer te sentir nessa noite. Essa pessoa que quer chegar mais perto, que está te buscando de coração. Então comece a falar com Deus agora nessa noite. Você tem liberdade, abra o coração, levanta a sua voz nessa hora, chega diante dele, diga para ele: Deus, eu preciso de ti, eu preciso da tua presença, eu quero o Senhor nessa noite, eu quero a tua glória, eu quero a tua unção, eu quero o teu poder sobre a minha vida nessa noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo és o teu nome. Vai se envolvendo, vai chegando perto, vai adorando, vai dizendo para ele: eu
eu te amo, eu não tenho outro Deus, eu não tenho outro Senhor na minha vida. E a tua presença que eu desejo, Deus, é a tua presença que nós queremos nessa noite, é a tua glória, é a tua graça. E você vai adorar Ele declarando aos reis dos reis, eu consagro, oh aleluias, louve. Ao Rei dos Reis consagro, Diga isso. Tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Aleluias, Deus. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Diga para Ele. Pra te exaltar com todo o meu amor. Celebrarei. Eu te louvarei, louve Ele. Conforme a tua justiça. Aleluias. E cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Levante as suas mãos. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há, toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Oh, diga bem forte. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos, Deus, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há, toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Levante a sua voz, as suas mãos e adore Ele, declare. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei. Levante a sua voz e declare: toda a honra e toda a glória ao Senhor. Diga honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei. Quero ouvir a igreja dizendo isso bem forte: a honra. Isso, levante a sua voz. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Só a igreja diga a glória. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus.
diga: a honra, a glória, a força e o poder ao Rei. Diga: Jesus, e o louvor ao Rei. Levante a sua voz e diga: celebrarei. Oh, declare mais uma vez: celebrarei, Deus. Celebrarei, diz, ó Deus, do meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar, todo ser que neles há, toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia. A ti, ó Deus, com meu viver, cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas, por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, todo ser que neles há, toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia. Declare: o Deus Criador, o Deus Criador. Todo mundo dizendo: a honra, a glória, a força e o poder ao Rei, ó Senhor Jesus. Oh, e o louvor ao Rei. Com a mão no seu coração, comece a orar a Deus nessa noite. Comece a buscar Deus nessa noite. Comece a se aproximar dEle nessa noite. Comece a chegar perto dEle nessa noite. Comece a dizer: Deus, eu quero a Tua presença. Eu quero, Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero a Tua presença, a Tua glória aqui nessa noite, neste lugar. Então comece a buscar, comece a abrir o coração. Comece a dizer: vem, Deus, eu preciso da Tua presença. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso da Tua glória aqui hoje. Oh, vai chegando perto, vai adorando, vai buscando Ele. Vai dizendo para Ele: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero a Tua glória, eu quero a Tua graça, eu quero a Tua presença, eu preciso do Senhor. Aleluia. Vai adorando, vai louvando, vai chegando perto, vai dizendo que Ele é santo, que sem a presença dEle não somos nada. Oh, aleluia. Queremos essa presença, Deus, nessa noite. Queremos a glória, a unção de Deus neste lugar. Levante as suas mãos bem alto, levante o seu rosto aos céus, com seus olhos fechados, e eu quero ouvir a sua voz declarando a honra a Deus, a glória. Levante a sua voz e declare a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Diga assim com o pastor: meu Deus, nessa noite, fale ao meu coração. Diga amém. Amém, queridos? Pode aplaudir bem forte assim o Senhor Jesus. Graças a Deus. Podem sentar, podem ficar à vontade, em nome de Cristo. Já pode abrindo a sua Bíblia conosco, em 2 Reis, capítulo
13. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu vou falando de sexta-feira. Nós vamos falando de sexta-feira, estamos com um propósito especial, uma campanha importante aqui, e eu quero que você esteja conosco na próxima sexta, com a bandeira vermelha. Tem que agendar o horário, porque temos limite de pessoas por reunião, mas você vai passar pelas portas. Nós estamos no propósito aqui das portas abertas. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então você vai fechar a porta para maldição, e vamos abrir a porta do milagre na sexta-feira. Eu quero encontrar você em uma das 6 reuniões que teremos aqui nessa sexta. Você pega com os obreiros que não pegou, esteja conosco. Você que está em casa, é o nosso convidado a estar conosco aqui na sexta-feira, participando das reuniões de cura e libertação aqui na nossa sede regional em Caxias. E você que está acompanhando a live, ainda dá tempo de você compartilhar no grupo da família pelo WhatsApp, compartilhar no seu Facebook, porque a gente já vamos entrar na mensagem. Deus vai falar com você e vai poder alcançar mais pessoas nessa noite, tá bom? Se alguém mais precisa, é só pedir para os obreiros e nós vamos meditar. 2 Reis capítulo 13, todo mundo junto ali para nós meditarmos. Pode guardar, pessoal, obrigado, Deus abençoe. 2 Reis 13, vamos lá, Deus vai falar com você, vai te abençoar nesse dia. Essa já é a 7ª reunião desse domingo já, é o 7º culto desse dia. Glória a Deus. Todo mundo achou 2 Reis 13? Alguém precisa da ajuda dos obreiros? Não? Então tá bom, só coloca a mão na Bíblia assim, feche os olhos e diga: meu Deus, diga: nessa noite, eu te peço, fala ao meu coração. Amém. Pessoal, presta atenção. Eu vou ler todo o texto e depois vou explicando. O que você percebe que é importante, você vai anotando. Eu vou começar a falar com você aqui sobre o profeta Eliseu e o rei. É um rei que vai chegar até ele é o rei de Israel, tá? É o rei Jeoás. O rei Jeoás, ele tem uma guerra, uma batalha que ele enfrentaria contra os sírios. Ele é rei, ele tem um grande exército, ele tem um poderio bélico, tem muitas armas para lutar essa guerra. Mas o que você vai notar? Que antes dele ir para a guerra, ele vai até o profeta. E ele vai lá no quarto do profeta, na casa do profeta, antes de ir para a guerra. Ele podia ir para a guerra, ele podia pegar o exército, ele podia pegar tudo que ele tem e podia ter ido para a guerra, mas ele vai até o quarto do profeta. E isso tem um símbolo e um significado muito importante para mim e para você, que eu vou começar a te mostrar agora. Primeira coisa que eu quero te falar nessa noite é que todas as nossas lutas, elas são vencidas através da oração. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando. O problema do rei era uma guerra contra os sírios, que não seria apenas uma batalha, mas seria uma sucessão de batalhas. E existem problemas na nossa vida que rapidinho são resolvidos, uma batalha só. Outros que são uma sucessão de batalhas, de acontecimentos, de situações. Mas eu quero te mostrar nessa noite que toda vitória, ela vem da sua vida de oração. Toda vitória em público é consequência da nossa vida particular com Deus. Toda vitória diante dos homens é consequência da nossa vida particular de oração ao Senhor. Você vai ver que o rei, antes de ir para a guerra, ele vai lá consultar o profeta. Vamos juntos? 2 Reis capítulo 13, versículo 14. Começa a ler com o pastor. Vamos ler todo e eu vou explicando, tá? O 14 diz assim: e Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então lhe disse: toma um arco e flechas. Ele tomou. 16. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. 17. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha de livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. 18. Então disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. 18. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Vamos entender então? Primeira coisa que eu começo a te falar é que você tem que observar
que o rei primeiro atira as flechas num quarto e depois ele vai para o campo de batalha. Você vê, ele era um rei. Ele tinha um grande exército à disposição dele, com um poderio de armamento muito grande. Soldados, homens a cavalo, homens à espada, homens com lança, homens com arco e flechas. Ele tinha muitos. Mas o que você tem que entender? Que antes do rei ir para o campo de batalha, ele entra no quarto do profeta. E naquele quarto ele recebe a arma que daria vitória, para onde que ele tinha que olhar e o que ele tinha que fazer. É isso que eu quero começar a falar com você hoje. A importância de você ter uma vida de oração. Por quê, pastor? Porque a verdadeira vitória não acontece no campo de batalha. Ela acontece lá nos bastidores, no meu quarto de oração, na minha vida particular com Deus, na minha vida de intimidade, na minha vida de comunhão com Deus. Muitos estão indo para o campo de batalha, estão perdendo batalhas no casamento, na saúde, no trabalho, na vida financeira, no dia a dia, porque não entenderam ainda que as verdadeiras vitórias, elas vêm da sua vida particular. A verdadeira vitória acontece na minha vida particular, dentro do meu quarto de oração. O rei, antes de ir para a guerra, ele tinha um grande exército. Não sei se em número o exército dele era maior ou menor, mas antes de ir para a guerra, ele entra no quarto do profeta para receber a direção. Então você tem que entender isso, que toda vitória pública é consequência de uma vida particular com Deus. Tudo que está acontecendo no seu dia a dia, trabalho, vida financeira, qualquer área, o sucesso do cristão é determinado pelo que ele faz no quarto dele, quando ele fica em momentos a sós, em momentos de oração com Deus. Ninguém vai ter vitória pública se não tiver vitória particular. Você observa que o rei só venceu a guerra porque ele, naquele quarto, ele jogou as flechas que Deus deu para ele. E cada flecha foi uma vitória. O rei não usava arco e flecha. Na batalha ele usa espada e escudo. Eu tenho as minhas armas humanas, a minha capacidade, mas a arma que vai te dar a vitória é aquela que Deus vai te dar a direção. E para essa batalha ele vai te dar a ferramenta que você precisa. Só que eu preciso ter uma vida de intimidade, eu preciso ter uma vida de comunhão, de oração. E não esquece, a verdadeira vitória, ela não é conquistada lá no campo de batalha. Ela foi conquistada muito antes, na minha vida particular, de comunhão, de oração, de intimidade com Deus. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar as minhas armas. É na oração que Deus vai me dar as armas que eu preciso. Foi lá naquele quarto que Deus mostrou para o rei qual era a janela que ele tinha que abrir, para onde ele tinha que olhar, quais eram as armas que ele iria usar e o que ele iria fazer. E é na oração que Deus nos dá a direção, que Deus nos dá a visão, que Deus nos mostra a arma que vamos utilizar para vencer cada luta, cada área da nossa vida que ainda temos uma batalha sendo travada contra o nosso adversário. É na oração que Deus vai dar as armas que você precisa. Todo cristão precisa ter uma vida de oração. Não é chegar diante de Deus para pedir, fazer pedidos. Todo mundo sabe: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá tal coisa, faz tal outro, o Senhor me curou, o Senhor não sei o que, pá. Todo mundo sabe, amém, boa noite. Pessoa que sabe pedir, Deus encontra muitos. Adoradores, a Bíblia diz que Deus ainda está à procura dos verdadeiros. Você tem que aprender a ter uma vida de adoração, uma vida de comunhão, uma vida de oração. Não é só chegar diante dele, eu quero isso. Não, Deus, eu vim aqui hoje só para adorar. Eu vou botar uma musiquinha de fundo, vou fechar a porta do meu quarto. Senhor, eu te amo, eu quero o Senhor. É batizado, vou falar em línguas, vou ficar aqui, ou na presença de Deus. Deu vontade de sentar, eu sento. Deu vontade de levantar, eu levanto. Vou conversando com Deus. Senhor, eu tenho isso, eu tenho aquilo, me dá direção. Muda o que eu tenho que mudar, me ajuda, Senhor. Isso é o que faz você crescer e ter comunhão para vencer a guerra. Antes de enfrentar a batalha, entra no quarto, fala com Deus, porque é da oração que vai vir a vitória sobre o problema que você está enfrentando. É na oração que vai vir a vitória para você salvar o seu marido, salvar a sua esposa. Talvez você está lutando contra o marido, lutando contra a esposa, lutando contra o problema, conversando com a pessoa. Pastor, mas eles não me ouvem. É porque você está indo para o campo e ainda não foi para o seu quarto. Porque é no seu quarto, é com a sua oração, que Deus vai mudar o coração desse homem. E quando você for conversar com ele, aí ele vai te ouvir. Ele só não te ouve porque você não entendeu que a vitória começa no meu quarto. Começa na minha vida de intimidade e oração. E é lá que Deus vai me dar as minhas ferramentas. O profeta mandou ele pegar o arco e flecha. O rei pegou o arco. E o profeta também botou a mão no arco. Isso é muito importante. O profeta não atirou a flecha por ele. Ninguém vai atirar a flecha por mim. Ninguém vai ter uma vida de oração no meu lugar. Só que eu preciso ter o profeta segurando o arco comigo. O que é ter um profeta segurando o arco? Significa que eu estou em submissão à minha igreja, o meu pastor, o meu ministério. Eu tenho alguém que segura o arco comigo.
E quando esse alguém segura o arco, ele me dá a direção e me mostra o que fazer. Foi o que o profeta fez no caso dele. A gente precisa ter alguém segurando o arco. Alguém que nos abençoa. Alguém que está junto conosco nessa batalha. E o profeta estava com ele. E Deus mandou ele atirar as flechas. Irmão, você tem que jogar as suas flechas. O que são as minhas flechas? Primeira flecha é a sua confissão. Eu estou doente, eu vou jogar minha flecha dizendo que pelas feridas de Jesus eu sou o quê? Sarado. E eu vou confessar que eu sou curado. Eu estou com um problema no meu casamento, eu vou jogar a minha flecha. Ele jogou a flecha e ele gritou: a flecha de livramento de quem? Do Senhor. Eu estou com um problema no meu casamento, eu vou jogar a minha flecha, eu vou dizer aquilo que Deus uniu o homem e vou determinar a bênção sobre o meu casamento. Eu estou vendo que eu vou ser derrotado, eu vou soltar a minha flecha, que é a minha confissão de vitória. A minha confissão que essa situação vai mudar. O Ezequiel estava no meio de um vale de ossos secos. Ele soltou a flecha dele, ele abriu a boca e começou a confessar não o que ele via, não o que ele sentia, mas o que Deus mandava ele dizer. Essa é a minha flecha, falar pela fé. Qual é a minha flecha? Adoração. Paulo e Silas saíram da prisão porque eles adoraram a quem? O que você está passando? O que você está enfrentando? Às vezes dá vontade de murmurar, dá vontade de reclamar. Não faça isso. A sua flecha não é murmuração, é adorar a Deus. É confessar a vitória e adorar a Deus. Qual é a terceira flecha? Orar. Não pare de orar. Não importa o que está acontecendo, às vezes parece que nada muda. Naquela aljava, o rei Jeoás tinha muitas flechas. Quantas ele atirou? Só 3. Use o que Deus te deu até o fim. Mesmo que você não esteja vendo mudança, continue orando, continue adorando, continue confessando. Pastor, mas nada muda. Nós temos a mania de agir como rei. Não vemos a situação mudar e paramos de atirar o que Deus nos deu. Paramos de usar a arma que Deus nos deu e vamos partir para a nossa arma natural. Use todas as flechas. Confesse, ore, adore, não pare, porque cada flecha que ele atirou foi uma batalha que ele venceu lá fora. E a batalha que ele venceu lá fora é consequência do que ele fez dentro daquele quarto. Se você está vencendo na vida pública, é porque na vida de oração você venceu. Agora, se na vida pública o diabo está destruindo a tua família, o teu casamento, a tua saúde, tuas finanças, é porque ele já te venceu na oração. Ele já te venceu com a preguiça, já te venceu com o cansaço e com a falta de prioridade em buscar Deus. É porque ele já te venceu antes. Você perdeu na oração. Por isso que você está perdendo na vida pública. E eu preciso ter uma vida de oração. Todas as suas batalhas são vencidas através da oração. Jogue as suas flechas. Mesmo que você não esteja vendo nada mudar, que você não entenda por que Deus te deu essa direção, por que Deus mandou você fazer isso, o que tem a ver jogar flecha no chão? Eu não sei, mas Deus me mandou confessar, eu vou confessar. Deus me mandou orar, eu vou orar, eu vou fazer o que Deus falou até o fim. Vou usar até a última flecha, mesmo que eu não veja mudança. Porque cada flecha, cada dia de oração, cada momento de oração, vai me dar vitória lá naquela batalha. Primeiro você vence dentro do seu quarto. Mateus capítulo 6. Vamos comigo. O que você conhece da Bíblia, confissão, adoração e oração. Ninguém atira essa flecha por você. O pastor pode segurar o arco, abençoar você, mas quem tem que atirar a flecha é você. Vamos lá. Mateus 6, todos acharam? Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim, pessoal, todos juntos. Olha o que ele diz. Mas tu. Então ele está falando de mim, de você. Está falando de algo íntimo, algo pessoal. Olha o que ele diz. Quando orares, Mateus 6,6, entra no teu aposento. Eu preciso ter momentos a sós com Deus. O quarto é um lugar de intimidade. A gente pode orar em público. Estamos aqui num culto adorando juntos a Deus. Você pode fazer aquela reunião semanal com a família, muito importante fazer um culto caseiro, dar uma palavra para o filho, para a esposa, orar com eles, é fundamental. Mas precisamos do nosso momento de intimidade. O nosso momento junto com Deus. Posso orar com o meu cônjuge, mas eu preciso do meu momento a sós com Deus. E ele está dizendo que quando eu orar, eu tenho que entrar no meu quarto. Eu preciso ter esse tempo de intimidade, porque é ali que eu cresço espiritualmente, é ali que eu venço as minhas batalhas. Aí diz aqui, mas tu quando orardes, entra no teu aposento, ou seja, meu quarto, meu lugar de intimidade. Daí ele diz aqui, ó, e fechando a tua porta, porque às vezes estamos sempre preocupados em orar pelos outros. Fechar a porta do João, da Maria, do José, de alguém que pediu a minha oração, mas às vezes a sua continua aberta. Você tem problemas na sua vida que não foram resolvidos. Resolva eles. Tenha um momento com Deus. Um momento que você fecha a porta. O que é fechar a porta? Eu vou falar para Deus coisas que eu não falo para ninguém.
mas que eu posso abrir o coração para Ele, posso ser sincero com Ele, posso buscar Ele, e ali Ele vai me dirigir para mim vencer esse obstáculo que eu estou enfrentando. Vitória pública começa quando você vence no quarto de oração. Qualquer coisa que você conquistar como cristão, começa lá na sua vida de intimidade. Se eu estou perdendo publicamente, é porque eu já perdi na oração. E está na hora de se levantar e voltar a orar. Eu não sei como é que está a sua vida, mas orar não é ficar pedindo. Deus procura os verdadeiros. Está na hora de adorar. Esses são raridade. Encontramos muita gente que pede e pouca gente que adora, que tem momento de intimidade. Daí diz mais, continua. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu pai que vê o que está em oculto. E teu pai que vê o que está em oculto, olha o que a Bíblia diz, ele te recompensará. A recompensa é pública. A recompensa é diante das pessoas, é aquela promoção, é o casamento melhor, é a saúde, é a vida financeira. A recompensa é pública, mas toda a recompensa pública vem de uma vida de intimidade, de uma vida privada, de uma vida de oração. Vamos em Efésios capítulo 6. Efésios 6. Não deixe o diabo desestimular você. E o que mais ele tenta fazer é nos desestimular. O rei jogou 3 flechas, nada mudou, ele desistiu. Esse é o trabalho do inimigo. Fazer você parar. Não deixe nada parar você. Use até a última flecha que Deus te deu. Efésios 6, versículo 10. Todo mundo junto, vamos lá. Olha o que diz o 10. No demais, irmãos meus, diz o 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a Bíblia está dizendo que primeiro, eu preciso me fortalecer. Como é que nós nos fortalecemos para as batalhas, para as guerras? Para o dia a dia. O dia a dia enfrentamos problemas. O dia a dia convivemos com pessoas. Não importa o que você faz na vida, você convive com pessoas, seja fisicamente ou virtualmente. Então eu preciso me fortalecer. Como é que eu me fortaleço no Senhor e na força dele? Primeiro, você tem que ter uma vida de oração. Para mim é um dos quesitos que mais pesa na vida de um cristão. É ele ter um tempo de oração. Não é você orar 10 minutos, 15 por dia. Mas é você orar mais. Mas orar com intimidade. Segundo, você precisa ler a Bíblia. O cristão precisa tirar tempo para meditar, para se debruçar, para entender, para conhecer. Claro que existem outras coisas, como você fazer jejum, você está aqui no culto como está hoje, ouvindo a palavra. Ouvir a palavra produz fé no nosso coração. Aí ele diz, 11, por que eu preciso me fortalecer? Aí ele fala outra coisa, além de me fortalecer, eu tenho que me revestir de toda a armadura de quem? De Deus. Aonde que o rei conseguiu a arma para vencer a guerra? No quarto. É na oração que eu vou recebendo as armas para me revestir, as armas para lutar essa guerra. E existem várias partes da armadura. Você anda com pensamentos ruins, talvez você não está usando o capacete da salvação. Pastor, eu ando com o coração e os sentimentos feridos. Você não está usando a couraça da justiça. O peito está desprotegido. Pastor, aconteceu uma situação, acabei mentindo. Está faltando o cinturão da verdade. Pastor, ando desanimado, não consigo terminar o que eu comecei. Eu estou sem ânimo para buscar, para orar. Não está usando a sandália. O inimigo atacou os seus pés. Se os seus pés ficam cheios de bolhas, você não sai do lugar. Tem que buscar a armadura de Deus. Aí diz aqui, revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê, pessoal? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. E o diabo é esperto, astuto, significa que ele usa esperteza, ele usa inteligência para tentar nos pegar e nos prender em alguma coisa. Agora, se eu sou de oração, se eu estou fortalecido, se eu estou revestido, o diabo pode fazer o que ele quiser, ele não vai me derrubar. A sua vitória pública é consequência da vida particular de oração. Aí diz o 12, vamos lá. Por quê, pessoal? Porque não temos que lutar contra a carne e o quê? E o sangue. Às vezes você está lutando com o marido, está lutando com o filho. Não estou dizendo que você não tem que conversar, não tem que corrigir. Mas sabe por que ninguém te ouve? Porque primeiro você tinha que ter lutado no seu quarto. Para Deus transformar aquele coração. Aí quando você conversasse, eles iam te ouvir. Aquele coração estaria transformado. Primeiro você deveria estar lutando lá no seu quarto, orando, clamando, buscando a Deus, para que você tivesse vitória. Você está lutando contra o colega. Luta primeiro no seu quarto. O dia que você conversar com o colega, ele ouve. Você está lutando com o chefe, luta primeiro no seu quarto.
O dia que você falar com ele, ele está com o coração aberto. Então a Bíblia diz, não temos que lutar contra a carne o quê? E o sangue. A nossa luta é espiritual, não é lá no campo de batalha, não é lá fora, é na oração, é ali que a vitória começa. Aí diz mais, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade, aonde que eles estão, Leia? Nos lugares. Então é ali que é a minha luta, nos lugares celestiais. O que é isso? A minha luta é no mundo espiritual, é lá com Deus, é usando o poder que Ele me deu, é chegando diante do trono com o nome de Jesus. Para finalizar, eu quero falar de Daniel capítulo 10. Não precisa abrir a Bíblia, eu vou resumir para você. No Daniel capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 3. A Bíblia diz que o Daniel sentiu que havia uma guerra prolongada. E que ele durante 3 semanas se sentiu triste, oprimido, engraçado, diferente do normal. Ele sentiu que tinha alguma coisa no ar e naquele reino. A Bíblia diz que por 3 semanas completas, ele ficou assim angustiado. 3 vezes 7, 21. Aí ele decidiu fazer um jejum de manjar desejável. Que é isso? É um jejum que você continua comendo, mas você começa a deixar de lado coisas que ocupam o seu tempo, para aproveitar aquele momento que estaria ocupado para estar perto de Deus. Ele não bebeu vinho, ou seja, o suco, não comeu carne e não se ungiu. 3 coisas que você faz em reuniões, festas, ocasiões sociais que acontecem no reino e no palácio. Ungir é um perfume. Quando você sai de casa, você não bota um perfume? Sim ou não? Tem gente que gosta, tem quem não gosta, tudo é gosto. E o que ele queria dizer? Queria dizer que ele não ia para banquete, para festa social, para convites, para reuniões, para nada mais. Não ia na casa de amigo, conhecido, familiar. O tempo que ele ocuparia com isso, ele tirou para Deus. Era da casa para o trabalho, do trabalho para casa. E o tempo que estaria ocupado com essas coisas, ele tirou para orar. Aí você chega no versículo 10 do capítulo 10, versículo 11, o anjo aparece para ele e diz, Daniel, não temas. Você é um homem desejado, eu estou aqui por causa das tuas palavras. E daí o anjo começa a explicar por que ele demorou. Ele diz, olha, eu demorei 21 dias, porque o príncipe da Pérsia, ou seja, o demônio da região, ele começou a se opor a mim. Então um anjo veio me ajudar, eu venci, estou aqui. O que você tem que entender? Que enquanto Daniel lutou 21 dias, enquanto o anjo lutou 21 dias no céu, tinha um demônio lutando com Daniel na terra. Por isso que ele se sentia oprimido e angustiado. Por que o anjo venceu no céu? Porque o Daniel venceu dentro do quarto dele, na oração. Toda batalha pública, toda vitória pública, ela vem de uma vida particular de oração. Se você não é um cristão de oração, a partir de hoje, procure se tornar. Vamos ficar de pé para orar.